boa noite. Começa Hora do Voto, o Fórum Democrático para a Reflexão, que antecede a escolha do futuro prefeito de São Paulo e dos representantes dos paulistanos na Câmara Municipal. Hoje, nosso convidado nesse primeiro bloco é o deputado Rui Falcão, presidente nacional do PT. Eu agradeço muito, principalmente sabendo do quanto o senhor está trabalhando nesses tempos, nesse ano eleitoral. Rui Falcão, até hoje, a mídia, as redes sociais, o Twitter repercutem a decisão de Luiza Erundina deixar de ser vice na chapa de Fernando Haddad por considerar insuportável o convívio, estar ao lado de Paulo Maluf, por todas as razões que ela explicou. Já deu para avaliar o significado, o impacto disso tudo que aconteceu para o PT e para a candidatura Haddad? Já deu sim, Maria Lídia. Para nós é muito importante que a gente continue a ter o apoio da Luiza Erundina. Ela se dissociou da vice do Fernando Haddad, mas sem antes assegurar que estará na campanha dele. Porque acho importante um projeto de mudança para a nossa cidade. Um projeto que dê conta da situação que vive hoje a população, exprimida no metrô, sem condução compatível, gastando 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho, 100 mil crianças, pelo menos, fora de creche. Então, esse projeto é vital para os paulistanos. E a Luiza, que já governou São Paulo, fez um governo memorável, como também foi muito importante o governo da Marta. Ela tem resistências ao apoio do PP, mas entende que mais importante que isso é a sua participação na campanha. Não, e ela falou que estará ao lado de Haddad. Mas aí entra um outro questionamento, né? Se a cada momento que ela fizer uma moção de apoio, que ela se referir a Haddad, que realmente ela estiver ao lado dele, se ela não estará sendo aquele fator Erundina, lembrando esse momento que foi de desconforto político, digamos, porque quebrou a expectativa e chamou a atenção para a questão de alianças que muito pouca gente entende. Não pode ser uma exposição ou levar o eleitor a pensar em incoerência, em fisiologismo, numa série de coisas que possam ser negativas para a candidatura Haddad. Olha, ela já, pelo que eu fui informado ontem, inclusive pelo vice-presidente do PSB, ela já assegurou que vai fazer a campanha daqui para frente, sem olhar para o retrovisor. E essa questão das alianças realmente precisa ser muito bem explicada para a população. Eu me lembro quando o Fernando Henrique foi candidato, e que o Covas era candidato a governador e o Maluf também, nós ficamos surpresos quando vimos um outdoor aqui na cidade, o Fernando Henrique no meio, o Covas de um lado e o Maluf do outro. Era a história dos 2 palanques. Quer dizer, Fernando Henrique tinha em São Paulo o apoio de Covas, do PSDB, e o apoio de Maluf, do PP. Então, naquela ocasião, houve um certo desconforto, digamos assim, pelo inusitado. E desde o primeiro governo Lula, que o PP vem participando do Ministério das Cidades. Os 2 governos do Lula e agora o governo da Dilma. E é um ministério importante, é o ministério que cuida da habitação, do saneamento básico, da mobilidade urbana, ou seja, do transporte. E esse ministério tem feito grandes investimentos no país todo. Mas a questão parece que não é o PP, né? Seria mais, no caso, a figura de Paulo Maluf e o que ele representa, por todos os elementos complicadores que ele tem na vida dele, né? Que chega até na Interpol, quer dizer, tudo isso tornou público. Mas o grande questionamento, sabe que não é nem o Maluf, as pessoas estão questionando o próprio grande líder do PT, que é o presidente Lula. Se Lula precisava ter ido à casa de Maluf, selando essa aliança, né, com aperto de mãos, e aperto de mão é símbolo universal de pacto, de amizade. Mas o presidente Lula, ele é hoje uma liderança mundial. E uma das coisas que ele se popularizou também é esse coração imenso que ele tem. O presidente Lula se reconciliou, por exemplo, com Eduardo Paes, prefeito do Rio, que o atacou rudemente na CPI. Agora com o Fruit, que também o atacou na CPI. E ele tem mais em conta os grandes interesses do país. Então ele não vive de rancor, de vingança,
ele busca a concórdia nacional. Então, como tem um projeto nacional que ele iniciou em 2003, todas as forças, todos os políticos que estão dispostos a participar desse projeto, não somos nós que estamos entrando no projeto deles. E aí você vai me perguntar, mas o Maluf, claro que eu não penso como o Maluf, nem o presidente Lula pensa como o Maluf. Boa parte das nossas ideias são antagônicas, mas ele está comprometido com um programa de mudanças para a cidade de São Paulo. Mas está havendo hipocrisia nessas reflexões sobre essa parceria do PT, não exatamente com o PP, mas com Paulo Maluf. Eu vi um artigo do presidente estadual do PT, o Edinho Silva, em que ele chamou atenção para isso, que está havendo uma grande hipocrisia. É isso ou é uma reação por estranhamento legítima? Eu acho que o nosso presidente estadual, li o artigo na Folha, ele tem razão, porque enquanto o Maluf ou o PP participa de outras alianças com outros partidos, com outras lideranças, isso não chama a atenção de ninguém. Quero te dar outro exemplo, o presidente do Senado, José Sarney. O pessoal achava um absurdo apoiar o Sarney para a presidência do Senado. O Lula simbolizou a ausência de qualquer vingança em relação ao Sarney. No dia em que ele deixou a presidência da República, convidou o presidente Sarney para vir com ele no avião até São Bernardo. Então o Lula tem episódios assim de grandeza. Bom, tem o Collor também, né? Que hoje também, apoia né, o projeto que apoia da Dilma, também. e ninguém tem dúvidas de que o PT tenha sido um dos principais responsáveis pela saída do Collor da presidência. Agora, assim, quando o senhor fala no presidente Lula, né, fala com uma admiração, mas sempre passando assim pelo coração do presidente Lula, que não guarda rancor, que perdoe, que tem um objetivo maior em relação ao país. Tem uma grande capacidade política também. Tem uma questão, assim, do ponto de vista da política, hoje, no ponto em que está o país, depois de tantos anos de resgate da democracia, cobrar coerência, né, ressentir-se de alianças de alhos com bugalhos, isso é imaturidade política ou é uma confirmação, sabe, de valores e de princípios? Não, eu acho que há algo que precisa ser feito no país, que é a reforma política. Nós temos insistido no financiamento público de campanha, que é uma maneira, se não de evitar, em definitivo, a corrupção eleitoral, mas de reduzi-la significativamente. Nós temos nos empenhado na questão da lista partidária, a lista mista, inclusive, para que os eleitores possam definir o partido e, às vezes, o nome também, para não ficar só no partido. Porque isso exige que as pessoas votem em programas, em ideias e o fim das coligações proporcionais. Se a gente tivesse essa reforma política, pelo menos nessas três questões, esse tipo de aliança que muitas vezes a população não entende, rejeita em dados momentos, isso mudaria totalmente. Dúvida. Por isso que nós temos feito tanta insistência na reforma política. Trazendo para a eleição de São Paulo, Fernando Haddad parece que está resistindo a uma escolha de um vice a toque de caixa. Ele acha que não tem que ser assim. Ele acerta e não ter, digamos, essa pressa, ou seria melhor arrumar um vice e colocar uma pedra em cima desse assunto e tocar a campanha? Bom, até o dia 30 você tem que definir um vice. Então, aí não é para onde se é toque de caixa ou não. Não, a escolha, o anúncio que eu falo. Ele a decisão. Já disse que uma vez definidas todas as alianças, nesse corpo de partidos se define o vice. Aliás, isso já atrás estava definido pela direção municipal. Então ele tem razão e é importante que o candidato a prefeito participe muito diretamente, com muita autoridade da escolha do vice, porque é alguém que vai acompanhá-lo não só na campanha eleitoral, que vai partilhar o governo com ele. Então ele tem toda a razão e tem o nosso apoio para isso. Haddad foi apresentado pelo presidente Lula no lançamento do nome dele como candidato da mudança, o novo, uma clara referência ao que Lula chamou do adversário desgastado. Esse bordão, essa marca, novo versus desgastado, não é temerária no sentido de ser interpretada como um preconceito
contra os mais velhos e experientes? Nossa, é muito bom você colocar isso aqui pelo seguinte, isso não se trata de uma questão geracional. É o novo nas ideias, na apresentação de propostas inovadoras, que traga soluções para o século XXI. Então não é um problema de faixa de idade, é uma questão das ideias e do projeto. Um projeto novo, um projeto que muda. Então nós queremos todo o apoio dos eleitores da melhor idade. E o Fernando Haddad, naturalmente, quando esteve no Ministério da Educação, cuidou da educação infantil e pensou também na alfabetização de adultos, nos programas da universidade, da pós-universidade. Então, ele é uma pessoa que tem muito cuidado e muita preocupação com todas as faixas de idade. O nosso slogan tem que ser tratado dessa maneira, e não como uma contradição entre quem tem 49 anos e outro que tem 70. Rui Falcão tem sido convocado e atuado, eu diria, como um bombeiro para atenuar, apagar a fogueira em várias capitais, cidades, onde há frustração pelos candidatos apoiados e indicados pela executiva do partido não ser exatamente o que muitos líderes do PT gostariam. Isso aí acontecendo em Recife chamou atenção no país todo, Porto Alegre, Salvador. Então, a minha indagação, onde é que está mais difícil? É São Paulo ou alguma outra capital do Brasil? Olha, São Paulo, aqui, por exemplo, na região metropolitana, todos os nossos candidatos foram escolhidos sem prévia. O pessoal, agora o PT não faz mais prévia, porque aqui na capital não teve prévia. E aceitos numa boa? Porque aqui houve um problema Marta, né? Não, mas houve. Mas veja, nós temos 3 formas de escolha de candidatos. Antes eram 2. Antes era assim, onde tem mais de um candidato, tem prévia ou tem acordo. Hoje nós temos acordo, nós temos prévia e nós temos lugares onde há mais de um candidato em que 2/3 do diretório municipal pode decidir que não haverá prévia, haverá um encontro de delegados. Então, nós tivemos as três hipóteses. Tivemos acordo aqui em São Paulo, acordo em toda a região metropolitana, acordo em Osasco, acordo em Guarulhos, acordo em Santo André. Em outros lugares tivemos encontro de filiados. Então, onde eu tive que apagar incêndio mesmo, eu acho que foi em Recife. Porto Alegre não, Porto Alegre... E resolveu? Está em andamento. Está atenuado. Mas eu acho que está resolvido. Tá. Mas eu quero encerrar essa nossa conversa. Rui Falcão foi sempre muito ligado a Marta Suplicy, quando prefeita, era ali um parceiro de toda hora. E agora, como é que está a Marta? Ela está magoada, ela está sentida, porque esse sumiço dela passa nitidamente essa impressão que ela não digeriu ter sido excluída. Olha, primeiro eu fui secretário de governo dela, tenho o maior orgulho, acho que contribuímos muito para a vida aqui da cidade, para os moradores, tenho profunda admiração pelo trabalho dela como prefeita e agora como senadora, pelas ideias avançadas dela, pela coragem, pelo arrojo, pelo pioneirismo. Eu costumo dizer o seguinte, todas as campanhas do PT tiveram a participação da Marta, mesmo quando ela não era candidata, mesmo quando ela perdeu a prévia, quando foi a disputa com a Luiz Mercadante. Ela vai participar da campanha do Haddad quando ela achar que é mais importante, que ela está magoada, está sentida, Rui Falcão? Não sei se ela está magoada, eu acho que não, ela não se move por isso, né? Aliás, é bom lembrar, já teve 2 atividades da campanha do Haddad que ela participou. Então, acho que tem que acabar essa cobrança sobre ela. A Marta precisa vir, a Marta é isso, a Marta é aquilo. Ela tem maturidade política, tem discernimento, tem responsabilidade, sabe o que ela representa para o PT, sabe o que está em jogo na eleição municipal e sabe que é importante ter um governo do PT para dar continuidade ao trabalho que ela fez aqui, que foi interrompido e, em parte, destruído pelo Serra e o Kassab. Muito obrigada, Rui Falcão. Mais uma vez, agradeço sua presença aqui, na Hora do Voto. Obrigado. E vamos a um rápido intervalo. Voltaremos no instante com Hora do Voto.